E olha só esta nossa próxima convidada. De acordo com o serviço do Sebrae, nos últimos anos, o empreendedorismo feminino no Brasil cresceu. Cerca de 25% dos empreendedores brasileiros são mulheres. Para comentar sobre este crescimento, principalmente na área da beleza, nós vamos falar agora com a Thaís Giraldelli, empresária, perita judicial. Chega no Tá na Roda desse domingão, neste dia 9 de março, que justamente dia seguinte do Dia das Mulheres, chega para falar justamente sobre empreendedorismo feminino, as mulheres no comando dos negócios. Chega para cá, Thaís, que legal te receber aqui no Tá na Roda, hein? Bem-vinda. Boa tarde, Koba. O prazer é todo meu estar aqui com você, com esses convidados maravilhosos, no dia seguinte do Dia Internacional da Mulher, para poder abordar esse assunto tão importante. Ô Thaís, você que é um caso de sucesso aí do empreendedorismo feminino, uma carreira consolidada, o que você diz sobre esse crescimento tão significativo de mulheres comandando os negócios? As mulheres cada vez mais participando da sociedade, empreendendo, tendo ideias, colocando em prática, crescendo, alcançando novos lugares, novas oportunidades. Qual a sua visão sobre isso, Thaís? Principalmente, eu vou falar sobre o nicho que eu entendo, que eu comando também, que é a área da beleza. Isso cresceu exponencialmente após a pandemia, que as mulheres entenderam que querem ter essa liberdade, tanto financeira quanto geográfica. Então, a gente explodiu aí de mulheres empreendendo na área da beleza, sendo arrimo de família. E o que aconteceu, que a gente já pode até linkar a um outro assunto, é o seguinte: essas mulheres acabaram trazendo seus esposos e a família, né, toda para trabalhar junto em seus negócios. Nós tivemos alguns casos, inclusive há um tempo atrás, de problemas, né, de casos de feminicídio, inclusive, porque na hora da separação, os homens achavam que tinham mais direito que as mulheres que tinham construído esses negócios, né? Mas isso a gente pode falar daqui a pouco. De qualquer forma, isso é muito importante para o setor da beleza internacional. Hoje eu atuo na China, com a indústria chinesa. Então a gente pensa, quando que a gente pensou que uma mulher realmente fosse chegar lá, que fosse dominar a indústria da beleza com a China, que a gente fosse alcançar tantos patamares. E se vocês colocarem aí, se fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão perceber a quantidade de mulheres, principalmente na área da beleza, porque parece que a área da beleza é realmente tomada por mulheres, mas não era há tanto tempo atrás. A gente tinha números expressivos de homens, e a gente ainda tem hoje homens muito bem-sucedidos nessa área, mas agora as mulheres saíram na frente mesmo, dominaram, e são quem estão dominando essa área. Ô Thaís, eu vou trazer as mulheres desse programa para conversar com você também, começando pela sua xará, a Thaís Cremasco. Vai te fazer uma pergunta. Thaís, obrigada, prazer em conhecê-la. Eu queria saber como que você enxerga dentro dessa... Microfone, Thaís. Microfone. Como que... Eu não tô te ouvindo. Desculpa. Oi, Thaís. Eu queria saber como que você enxerga dentro dessa questão do empreendedorismo feminino e a importância dessa liberdade financeira que você falou como forma das mulheres saírem de relacionamentos abusivos. Você percebe que as mulheres que têm esse poder econômico ficam também mais empoderadas nas suas vidas para que elas possam, de repente, sair de um relacionamento abusivo? Como que você enxerga isso? Foi exatamente isso a nossa ideia de quando a gente começou a investir nessa comunicação de mulher empreender, principalmente na área da beleza. Ela consegue essa liberdade financeira que a gente sabe que é o que acaba impedindo muitas mulheres de sair de uma situação de violência, de vulnerabilidade. A gente implementou projetos de profissionalização na área de beleza em inúmeras comunidades também, para elas poderem ter essa liberdade. A gente não está falando só da mulher que está faturando milhões, a gente está falando da mulher que vai começar a faturar os seus milhares, porque é possível, e se separar, né, desse marido tóxico, de poder ter essa liberdade de iniciar um pequeno negócio, de sair dessa situação, porque tem filhos, porque não consegue se libertar do marido. A gente tem inúmeros cases de sucesso em relação a isso, e com certeza esse é o nosso maior orgulho nessa área. Thaís, pergunta agora da Priscila Silveira para você. Boa tarde, Thaís. Satisfação falar com você, saber de tantas mulheres empoderadas, né? E principalmente aí na área da beleza. A minha pergunta é a seguinte: claro que você já nos disse que há um empoderamento relacionado à área da beleza, mas
primordialmente por ela, mas existem algumas outras empresárias, empreendedoras em outras áreas que não seja só da beleza, por exemplo, educacional, ensinar a vender, a comprar nas plataformas, ou quando a gente fala primordialmente, a gente concentra esse crescimento só na beleza, porque dá a entender que as mulheres só vão questão de estética. Se tem algumas outras áreas que você tem conhecimento que há esse crescimento também do empreendedorismo. Com certeza. Eu falei primordialmente da área da beleza porque foi ela que se destacou após esse período de pandemia, porque é uma área que é mais fácil acesso para começar, onde alguma das mulheres ela já tem um dom que a gente brinca que vem de fábrica, né? Mas principalmente a área do mercado financeiro, a gente percebeu um alto domínio de mulheres aí, principalmente em cargos de alta liderança. A gente participa de alguns grupos de lideranças femininas, e aí primeiro a beleza e em seguida o mercado financeiro, a gente percebeu um domínio bem significativo em várias áreas, mas principalmente nessas duas o crescimento foi expressivo. Thaís, nosso time aqui está querendo fazer mais perguntas para você, viu? Mas eu quero me antecipar aqui, vou furar a fila dos nossos comentaristas, que eu quero saber de você algumas dicas importantes aqui para a nossa audiência, principalmente as mulheres, já que a gente está falando de empreendedorismo feminino. Quais são as dicas que você dá para uma mulher que queira começar a empreender? Tem um pequeno negócio, ela tem um talento, tem ali uma capacidade de fazer algo diferente, um salão de beleza, já que você está falando da área da estética ou em alguma outra área. Quais são as dicas importantes para começar, Thaís? Vamos lá. O que muita gente tem medo, principalmente, é de migrar de carreira. Eu migrei de carreira, eu era da área do direito e migrei para a área da beleza. E agora eu consigo conciliar as duas coisas com a perícia judicial da área da beleza, inclusive depois a gente pode falar sobre isso. Então as pessoas têm muito medo de dar alguns passos para trás. Então assim, eu dei alguns passos para trás para poder começar e foi muito bom. Mas quando você quer começar em qualquer área, o importante é você não achar que você já vai começar como dono da empresa. A parte de você conhecer toda a parte operacional da área que você quer é muito importante. Então, se for da área da beleza, antes de você pensar em abrir uma sala própria, abrir um salão, vá trabalhar em um, para entender como é que funciona todo esse sistema operacional. Porque às vezes o que você acha, o que você vê nas redes sociais, não é no dia a dia o que realmente se pratica. Então vá trabalhar primeiro na sua área, vá ser funcionário de alguém, prestador de serviço, para aí sim você ter todo o expertise para abrir o seu negócio. Porque o que eu vejo aqui são muitas pessoas em inúmeras áreas que fazem cursos e aí elas vão direto abrir os seus negócios e assim uma dificuldade muito maior, porque falta bagagem, falta experiência, falta entender como é que você lida com um funcionário que você nunca foi. Então isso é uma das partes mais importantes de se começar em qualquer outra carreira. Agora sim, pergunta do Ricardo Rose para você. Boa tarde, Thaís. Um prazer falar contigo. E eu queria que você explicasse para toda a nossa audiência quais são os maiores desafios das mulheres empreenderem no Brasil e como o poder público poderia ajudar. O que você, como mulher, no seu começo, teve como dificuldade para poder empreender e ter sucesso empreendendo? A gente tem essa dificuldade empírica, né, por ser mulher. Eu estou falando com experiência também, que hoje isso já mudou muito. A gente tem muitas mulheres em posição de liderança, mas antes a gente tinha, sim, um preconceito por ser mulher, pelo fato de ser remunerada diferente dos homens, de ter essa nossa voz um pouco cerceada, né? Mas hoje a gente conseguiu nosso lugar de fala, as pessoas entenderem que independente do sexo, o que importa é a atitude, o profissionalismo e como essa mulher se porta, mas com certeza ainda se fazer ser ouvida e se fazer ser respeitada é uma das maiores dificuldades. Eu trabalho junto com o poder público também, inclusive, nós temos um órgão que se chama CNPB, Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza, até peço desculpas por acabar sempre trazendo esse assunto, mas é um nicho que eu atuo. Então, eu consigo explicar melhor sobre como a gente está trabalhando para que as mulheres estejam cada vez em cargos de alta liderança, que as mulheres estejam cada vez no mercado de trabalho. Então, a gente tem trabalhado com esses órgãos e com o poder público para mostrar quais são as nossas dificuldades, o que a gente precisa em relação, inclusive, à proteção patrimonial. Então, a gente coloca quinais novos para essas mulheres e a gente precisa da ajuda do poder público realmente para proteção. Isso é muito triste, ainda
ter que falar sobre isso, mas proteção à nossa vida, proteção aos nossos direitos, né? E porque eu acho que a mulher agora, mais uma vez, tenho certeza que a mulher agora ela tem se posicionado cada vez mais, ela consegue expressar mais, que não estou aqui mais só para enfeitar o lugar, como acontecia muitos anos atrás. Então, a gente tem se posicionado e o poder público, em cada área, né, o poder público está sendo bombardeado aí com requisições. Pergunta agora do Diogo da Luz. Thaís, muito legal ouvir a sua história. Agora, a gente sabe que muitas vezes as primeiras e mais fortes barreiras estão dentro de casa mesmo, na família, né? Como é que você pode sugerir às pessoas para romperem essa dificuldade inicial? Nossa, você foi extremamente perfeito nessa pergunta. Eu vivi isso, né? Por ter migrado da área do direito tributário, de onde eu vim, para uma carreira da beleza. Eu não tive nenhum apoio, pelo contrário, a área da beleza ainda existe preconceito. E pensa que hoje nós ganhamos muito mais que profissionais, que profissões muito antigas no mercado, mas ainda existe preconceito e existe falta de apoio. Então eu vou ser um pouco radical aqui, eu vou dizer o seguinte. Quando você não tem ninguém para te dar a mão, você pegue a sua mão, coloque no seu bolso e siga o seu caminho. Porque às vezes não é sobre você. Você querer sair e querer empreender e abrir alguma coisa gera medo das pessoas que te amam. Então não é que elas estão te cerceando, elas têm medo por você. Porque aquilo não é a caminhada delas. De repente, no passado, qual era o maior auge de carreira? Passar 20, 30 anos numa multinacional, se aposentar numa empresa. De repente, os nossos pais ainda têm essa ideia. A gente chega com uma ideia de empreender, de abrir negócios, eles vão dizer, opa, cuidado, onde você vai pisar? Então, o que eles viveram não é o que você vai viver. Então, você ouça, agradeça, mas siga o seu caminho entendendo que são jornadas diferentes. Se você não tiver apoio, seja o seu próprio apoio. Thaís, uma última pergunta agora do André Galhardo. Oi, Thaís. Prazer em conhecê-la. Dando um tom assim um pouco mais leve, a gente falou um pouquinho sobre como começar, os principais desafios. A área da beleza é uma área muito grande, né? Tem muita coisa para fazer. Qual que é a sua dica para quem está começando? Tem algum segmento específico dentro da área da beleza que pode ser explorado, que tem uma demanda muito grande nesse momento? É um prazer falar sobre isso, porque é a área realmente que eu atuo. Eu trouxe a extensão de cílios para o Brasil há 12 anos atrás e ela chegou muito tímida e hoje ela domina realmente a área da beleza. É uma profissão que faz com que as profissionais cheguem a faturar R$5.000 por dia somente em atendimento. Então a gente está falando de uma área extremamente aquecida, onde a gente proporcionou para as clientes mostrar a melhor versão delas. Então a gente fez com que o procedimento de extensão de cílios fizesse parte agora do cotidiano da mulher, assim como ela faz uma unha, uma escova, ela faz a extensão de cílios, que tem um ticket médio normalmente um pouco mais alto. É um procedimento de nível de dificuldade média, mas que com algum tempo de treino você consegue ter grandes habilidades, e é um mercado que faltam líderes. Então, nós trabalhamos em todos os Emirados Árabes, China, Ásia, mas eu me sinto um pouco sozinha ainda, né? Aqui no Brasil, nós temos feiras de beleza já que dominam o mercado, que falam muito. Nós temos um espaço muito grande de extensão de cílios agora, nessas feiras mais importantes, como Beauty Fair, uma feira nova que nós teremos agora, que chama Glamour Beauty Show, nas feiras do exterior que se chamam Cosmoprof. Todo mundo procura por extensão de cílios, tanto que as fábricas aumentaram assim exponencialmente na China. E a China e o mundo inteiro está de olho no Brasil, que é onde mais faz esse procedimento. Então, todo mundo quer investir e trazer os seus produtos para cá, para o Brasil. É um curso que tem um custo médio, mais acessível, que pode ser parcelado, e a maioria das pessoas pode fazer. Quem não pode fazer? Mulheres acima de 50 anos, menores de 18 anos, acima de 50 anos, inclusive por causa da visão, que é uma coisa que a gente usa muito, né, nessa atividade, menores de 18, porque nós estamos trabalhando com pinças, com objetos pontiagudos, e tem inúmeros níveis de responsabilidade na execução desse serviço, mas com certeza é um serviço do momento e que vai perdurar por muitos anos aí. Thaís, me desculpa a ignorância nesses assuntos aí de estética e tal, mas é você que descobriu isso aí? Como é que é? Você foi a precursora desse negócio de extensão de cílios? Como é que nasceu isso? Onde é que você viu? Qual foi o momento que você entendeu que isso aqui era uma oportunidade na sua frente? Explica pra gente. Quando eu migrei para a área da beleza, eu iniciei com maquiagem, que eu brinco que eu nasci maquiadora.
E eu comecei a procurar outras coisas na internet por necessidade. Maquiagem, eu tinha mais clientes aos finais de semana. Eu precisava me ocupar durante a semana, trazer renda durante a semana também. E eu comecei a procurar e ver muitos vídeos da China e do Japão de extensão de cílios, mas era muito precário ainda. Tudo que a gente tinha de materiais, tudo. E eu fui praticamente autodidata nisso. Comecei a atender com assim, os materiais muito, muito precários que nós tínhamos aqui no Brasil, que nem eram específicos. Em pouquíssimo tempo eu consegui um retorno financeiro importante. Viajei para o mundo inteiro. Aí foi Estados Unidos, Cazaquistão, que é onde são os fortes, né? Rússia, China, para fazer cursos. E isso a gente trouxe para o Brasil. Todos esses cursos, né? E o que a gente entende? Quando o mercado, o produto mais vendido de beleza no mercado é a máscara de cílios. Porque o nosso olhar é o que comunica. Então eu entendi que quando a mulher entende e percebe que a melhor versão dela é com um olhar mais marcante, ela não quer voltar à versão anterior. E que isso realmente ia se tornar um desejo de consumo, e que foi o que se tornou, né? Eu recebia mulheres do mundo inteiro para fazer extensão de cílios comigo, e aí a gente começou a dar cursos aqui no Brasil, e hoje eu dou cursos, né, palestro em inúmeros países, inclusive fui palestrante de Harvard para falar sobre novos modelos de negócios na área de extensão de cílios. Por semana tive a honra de ser capa da Forbes Arábia, falando isso, que a gente mudou o game da extensão de cílios. A China, né, a maior fábrica da China, me contratou, então eu sou consultora deles hoje, uma coisa que eu nunca imaginei, né? Quem imaginou que nós íamos ser consultores da China? A gente sempre achava que fosse o contrário, né? E que nós levamos agora, o que o mercado precisa? Quais são os próximos passos? Então eu faço isso, a gente desenvolve os produtos e a gente vende para o mundo inteiro. Então o mundo está de olho em nós aqui. Esse produto de extensão de cílios, esse serviço, a gente já tem médicas, engenheiras, advogadas inclusive é o número recorde de pessoas que fazem migração de carreira. Então, a cada 100 profissionais de extensão de cílios, 90 migraram de carreira. Mas eu também tenho uma ideia do porquê disso. Antigamente, quem era o pai e a mãe que queria que nós trabalhássemos na área da beleza? Se eu falasse para o meu pai e para minha mãe com 10 anos, eu falava, eu quero ser cabeleireira, eu quero ser manicure, e eu ia ser a decepção da família, né? Porque antes, quem trabalhava na área da beleza era a pessoa que não tinha tido a oportunidade de trabalhar, ou era uma pessoa que estava numa condição financeira muito ruim, e hoje em dia a gente mudou isso, assim, radicalmente, tanto que a área da beleza, os profissionais é visto como um mercado de luxo, né? Então essas pessoas entenderam que agora elas tinham a oportunidade de trabalhar onde realmente gostariam ser reconhecidos, tanto profissionalmente, quanto financeiramente, quanto pela sociedade, pelo serviço que eles estão fazendo. Então a gente tem essa migração de carreira principalmente por causa disso. Com isso, temos um mercado muito mais rico, muito mais culto, que tem profissionais de todas as áreas que investem nessa área. Então, aqui, nosso céu é o limite agora. Muito legal, hein, Thaís? Parabéns, que história bacana sua, hein? Thaís, nós gostamos muito do papo com você, eu quero te convidar para continuar com a gente. Você pode? Para os próximos assuntos mais polêmicos aí? Você fica com a gente então no Tá na Roda, principalmente para esses assuntos femininos aqui do universo feminino, porque a gente tem notícias importantes desse período agora de valorização da figura da mulher, porque hoje a lei do feminicídio completa 10 anos desde a sua sanção, quando o assassinato de mulheres motivado por questões de gênero passou a ser tipificado como crime hediondo. Mas o cenário da violência contra mulheres no Brasil segue alarmante. Em 2024, São Paulo atingiu um recorde histórico no número de feminicídios. Foram 253 casos de feminicídio. Por dia, foram registrados cerca de 40 casos de estupro, por exemplo. Outro também crime contra a mulher. Eu quero uma opinião aqui da Priscila Silveira, nossa professora de Direito Penal, Processo Penal, 10 anos da lei do feminicídio. Como você vê? Qual é o saldo desses 10 anos, Priscila? Coba, o saldo é o seguinte, a gente tem, né, claro que a gente tem que comemorar, mas ao mesmo tempo de forma muito triste, né? Eu digo isso porque você trouxe aqui as estatísticas de São Paulo, mas nós tivemos 7,6% de aumento no feminicídio no Brasil.
né? Então, na verdade, quando a gente coloca penas, eu acho que o Estado escolhe dar penas mais gravosas, é um mecanismo, mas a gente percebe que não é a única e a principal forma da gente evitar que outros crimes aconteçam. Quando a gente fala do feminicídio, que era uma forma qualificada no crime do artigo 121 até o ano passado, porque agora ele passa a ter uma das maiores penas estabelecidas dentro do nosso ordenamento jurídico, que passou então desde outubro de 2024 a ter de 20 a 40 anos, fora as causas de aumento de pena em razão da idade ou ela venha a ser gestante. Eu acho que é uma forma do Estado demonstrar, né? A punição é escolhida pelo Estado para poder repreender essa forma de agressor, sem contar, Koba, as pessoas que não procuram, porque a gente fala de feminicídio partindo do pressuposto que são as pessoas em razão do gênero e em razão da violência doméstica familiar contra a mulher. E aqui a Thaís, que estava conosco há pouco, disse que a maioria das pessoas, isso acontece na maioria das vezes, pessoas próximas, obviamente, mas não só, até porque a gente tem pessoas que morrem em razão de serem consideradas, assim, mulheres, né, pelo seu reconhecimento, que é o gênero, mas o Estado escolhe dar uma maior punição, Koba, porque é um primeiro mecanismo. É importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha, né, que traz as hipóteses de violência, determina que a gente leve informação, porque o machismo, e não estou dizendo que é só o homem, tá? A gente tem pessoas que morrem, mulheres matam também, então, e são enquadradas. Inclusive, a gente teve um entendimento recente agora de que aplica-se, por exemplo, a Lei Maria da Penha, inclusive para casais homoafetivos também. As cautelares. Não é isso? Aplicam-se as cautelares por uma omissão legislativa, né? No artigo 22 da Lei Maria da Penha, a gente tem cautelares que se aplicam aos agressores. E aí o legislador não colocou essa situação de vulnerabilidade, né? Onde tem casais homoafetivos que seriam... Duas mulheres, no caso. Duas mulheres a gente já aplicava, né? Já? O que o STF colocou recentemente foi casais homoafetivos homens, né? Vamos dizer assim, tá? Então, veja, não se aplica a Lei Maria da Penha. O que se aplica são as medidas cautelares que são dadas a ela, até que, então, o legislador entenda por brecar, ou, na verdade, trazer, né, uma forma de cessar essa omissão legislativa. Agora, com relação ao feminicídio, e também até o estupro que foi colocado aqui, Koba, para a gente, né, encerrar e eu passar aqui para os colegas, a Lei Maria da Penha diz que a gente tem que pulverizar, sim, informações, porque muitas mulheres nem sabem que são vítimas de violência. Quando chega no feminicídio, não estou dizendo... Claro, a gente tem gente que já chega matando, mas indicativos estatísticos acontecem com violências que outras, que não a integridade física. Tem uma gradação, vai piorando? Não necessariamente, mas a maioria das situações, sim. Eu vou explicar. Então, tem mulheres que às vezes são, né, tem violência psicológica ou moral, enfim, e elas acham que aquilo é normal, dentro da normalidade. Então, elas às vezes não reconhecem esse ciclo da violência. E até que se reconheça isso, né, pode passar para a integridade física. Claro que tem gente que já chega violando a integridade física, mas muitas mulheres, por exemplo, eu acompanho, estudei isso, eu vou fazer pós-doc agora também relacionado à violência doméstica, eu sou estudiosa do tema. O que a gente observa na estatística dessa violência? Homens, por exemplo, dizendo, olha, não põe essa roupa, não vai andar com tal pessoa, não mexa no Facebook. E as mulheres acham que isso é um cuidado, muitas delas, né? E não se separam por questões financeiras, por questões de moralidade. Às vezes ela fala, eu sou culpada, eu que não esquentei o feijão, ele tá nervoso. Então a gente tem vários ciclos de violência e o feminicídio, claro, mulheres morrem, sim, é crime de ódio, né? Sim. Então as mulheres morrem, muitas das vezes, simplesmente por serem mulheres. Thaís Cremasco. Bom, acho que tem duas coisas que a Priscila falou que eu acho que é muito importante a gente trazer, que é a questão do ciclo da violência, né? Muitas pessoas ainda se enganam com aquela ideia de, mas por que ela não saiu? Por que ela não foi embora? Bateu, perdoou, por que ficou? Né? Então, a primeira coisa é que a violência contra a mulher, ela vem num ciclo, né? Primeiro tem aquela paixão, aquela entrega absoluta, daí tem um momento de tensão, as coisas começam a se tensionar, como um relacionamento normal que a gente vive aqui. No momento de tensão, muitas vezes, que acontece uma violência, que pode ser verbal, pode ser física, pode ser sexual, pode ser moral, pode ser psicológica, pode ser patrimonial, e a gente não reconhece nenhuma. A mulher, ela procura ajuda quando ela sofre violência física. Só que antes da violência física, ela já estava sofrendo violência moral e psicológica, que ela sequer reconhecia como violência. E o homem agressor, ele também não entende que ele está cometendo uma violência. Quando você vê um homem como, por exemplo, o Daniel Alves, sendo interrogado sobre estupro, eu me questiono se ele sabe que ele estuprou.
Porque às vezes o homem, ele tá tão acostumado com a cultura do estupro, ele tá tão acostumado que o nosso corpo é um objeto, que ele sequer respeita a existência de uma mulher. Quando você chega no carnaval e você fala, olha, se passar a mão, é um abuso, é uma violência, não pode. Os homens acham isso absurdo. Mas ela estava barriga de fora, bunda de fora, não pode, não é um convite. Os homens ainda não entenderam que o nosso corpo não é um convite. Então, tem a questão do ciclo da violência, que é muitas vezes a mulher perdoa, ele fala que vai melhorar, que nunca mais vai fazer aquilo, e a mulher acaba ficando. E tem também a questão da escalada da violência. Muitas vezes a violência contra a mulher não é aquele crime premeditado, não é aquele homem que é um homem assassino em série. Ele é um marido. Ele é um ótimo vizinho, às vezes ele é um bom pai para aquelas crianças, um ótimo cunhado, só que dentro das quatro paredes, numa discussão, ele se exalta e muitas vezes nessa coisa de se exaltar, ele acaba passando dos limites e matando uma mulher. É muito importante, para finalizar minha fala, nós sabermos também que a violência contra a mulher é um crime absolutamente subnotificado. Quando trazem os dados de que cada 8 minutos uma mulher é estuprada, você pode ter certeza que é a cada 2. Você pode ter certeza que talvez seja cada 1, porque as mulheres não denunciam um crime de estupro. Essa é a realidade do nosso país. A violência contra a mulher também não é denunciada. A maioria das mulheres que morrem por feminicídio no nosso país sequer foram na delegacia um dia fazer um boletim de ocorrência, porque existe essa lógica da impunidade. Ai, vai lá, faz lá o boletim de ocorrência que não vai acontecer nada. E eu estou falando de violência física. Quando a gente começa a lembrar as pessoas que violência moral e psicológica também é crime, daí acabou, porque ninguém reconhece. Então eu não posso mais ter uma discussão acalorada com a minha esposa e gritar com ela? Então, não pode. Então eu não posso chegar para minha mulher e falar, com essa roupa você não vai? Então não pode, mas os homens não estão habituados a isso. As mulheres também não estão. Koba, só para esclarecer aqui uma coisa também que acho que é importante, também tem muita dificuldade. Ontem mesmo nós tivemos notícias de que no estado de São Paulo, outras 7 cidades terão atendimento 24 horas das DDMs. Isso é importante a gente falar, porque às vezes as mulheres procuram, né, o atendimento nesse momento, né, de dificuldade, quando elas se acham aí nessa questão da violência, não tem para quem recorrer, então elas se sentem culpadas. E uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que a própria Lei Maria da Penha diz que a gente tem que educar sim, então nas escolas, como isso é estrutural, e mulheres também são machistas, é importante a gente dizer que isso não é só do homem, né? Não é uma guerra de sexos, mas é importante também colocar que, por exemplo, em Santo André, a gente tem 2 coisas legais que tem a ver com a Lei Maria da Penha, que chama Vem Maria e o E Agora José. O que isso quer dizer? O Vem Maria é um acolhimento que, junto com o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, tá? A gente faz esses acolhimentos. Então, Vem Maria, só sabe quem é do Vem Maria a juíza, assistente social, que às vezes ele não sabe onde ela está, né? Então coloca ela em lugar seguro. A gente faz recolhimento de objetos, de coisas para a mulher. E o homem, o Vem José, o E Agora José, sabe o que faz? Trata exatamente isso que a Thaís está falando, a masculinidade. Então, conscientização, então, educação, letramento. A gente tem 20 encontros, né, que são cautelares, hoje isso é colocado na Maria da Penha, e quando ele é condenado, ele também faz esses 20 encontros. E o psicólogo que é responsável, Koba, ele diz que os homens querem continuar, porque eles começam a gostar desse tratamento, de entender... Eles melhoram, né? Que melhoram, e o índice de reincidência cai, tá? Sim. E aí a gente afasta essa coisificação da mulher, que é estrutural, né? Como a Thaís aqui colocou. E também ele passa a entender que ele não é dono, não é um objeto. Então, a maioria das cidades são colocadas aqui. A Thaís Giraldelli continua conosco. Thaís, quero também a sua opinião sobre isso. Você que era da área do direito, né? Depois resolveu ganhar dinheiro aí na estética, mas você trabalhou um tempo aí na área jurídica também. Como você vê aí essa celebração? Porque é uma data para se celebrar, né? 10 anos de lei do feminicídio, muitas pessoas condenadas nesse período, que certamente teriam ou alguma punição mais branda ou sequer alguma punição se não tivéssemos essa lei. Como é que você vê, Thaís? É um dia para celebrar, porém acho que a gente ainda tem muito que melhorar. Eu acho que a incidência só tem aumentado. E assim, eu agradeço ao colega que, muito bem colocado, disse que é muito subnotificado. Como eu disse antes, a gente tem inúmeros casos na área que eu atuo de mulheres que viraram uma rimo de família e que houve casos de feminicídio justamente porque o homem queria aquele patrimônio. Então, a gente tenta sair desse ciclo e acaba sendo absorvida por esse mesmo ciclo.
Então, eu celebro essa data, mas com esperança de que a gente ainda tenha punições mais severas e que tenhamos maior número de notificações para que a gente possa agir de maneira coerente com os números reais. Para a gente fechar esse tema aqui, o que a gente precisa mudar, Thaís Cremasco? O que a gente precisa mudar agora, a partir de agora? A gente já teve a lei do feminicídio. Qual seria, do seu ponto de vista, muito rapidamente aqui, jogo rápido, o que você espera de melhoria na nossa legislação, no nosso judiciário, em relação à proteção da mulher? Investir na educação. Eu não acredito mais que punição vai ser suficiente para mudar esse cenário, até porque as punições só aumentam e a violência também só aumenta. Então, a questão da violência contra a mulher é uma mudança de mentalidade da nossa sociedade. Homens e mulheres precisam entender que as palavras, que a violência contra a mulher, que é naturalizada em palavras, né? Toda vez que eu venho aqui, eu sempre ouço vai pra cozinha, a panela tá queimando. Esse discurso mata. Enquanto a gente não entender... Aqui, né? Se falar aqui, a gente dá um jeito. Você mesmo dá um jeito, né, Thaís? Eu printo. Isso aí. Você receba uma notificação. Receba. Então é o seguinte, a gente precisa entender que os discursos de violência contra a mulher, a misoginia, ódio contra as mulheres, mata a mulher. A gente precisa mudar isso. Se não mudar isso, não adianta. E aí, Pri, o que precisa mudar na sua opinião, além disso? Aplicar o que fala a própria norma, políticas públicas, educação. Não é educação depois que a pessoa já está com tantos anos. Começar desde o princípio, ensinamentos básicos nas escolas. E a gente precisa levar, sim, conhecimento não só para o agressor, né, que é aquela coisa de objeto da mulher, mas também para as crianças, nas escolas. E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, ele liberta e pode vir a evitar esse número alarmante que a gente tem, mesmo com penas, né, grandes, mesmo com colocações aí na lei. Educação vai transformar e é só assim, através de conhecimento e levando cada vez mais que a gente vai tentar diminuir essa estatística. Thaís Giraldelli, para fechar, na sua opinião, o que a gente precisaria melhorar para o futuro em relação a isso? A minha esperança é que a próxima geração já esteja com novos pensamentos, já vá agir de uma forma diferente, porque a gente já está implementando essa educação em inúmeras frentes, inclusive nas redes sociais, onde eles acessam muito. Então, que a gente continue trazendo essa educação para as próximas gerações, para que a gente mude esses números. Muito bem, eu quero agradecer a Thaís Giraldelli, que esteve conosco no Tá na Roda desse domingo. Muito legal, viu, Thaís? Gostamos muito aí da sua participação. Tomara que você volte sempre aí para contribuir com o nosso Tá na Roda aqui na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber. Prazer é todo meu. Muito obrigada aos colegas. Foi um prazer estar aqui com vocês no domingo. Até mais, até a próxima.